Sejam bem-vindos. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. E nós vamos fazer a leitura devocional de 1 João. Olha, parece que a imagem não está gatinha, né? Olha, deu uma melhorada, graças a Deus. E nós vamos fazer a leitura de João capítulo 5, como eu estava falando para você, dando continuidade à nossa leitura, fechando a primeira carta de João. Nós vamos fazer a leitura aqui, ó, do capítulo 5. 1 João 5, nós vamos ler, que diz assim. Olha aqui, eu tenho ela aqui. Deixa eu passar. Diz assim: crer no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E esse é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Tá falando da vida natural não, sabe? Tá falando da vida eterna. Conclusão: eu escrevi esta carta a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que ele nos ouve. Ouve sempre que lhe pedimos alguma coisa conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e eu não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus nos protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Gente, a forma como João termina esse versículo é maravilhosa. É impressionante, porque ele vai dizendo: olha, você é de Deus, você nasceu de Deus, você tem o Espírito de Deus, você agora tem comunhão com Deus e tal. Mas ele termina dizendo assim: ei, afaste-se dos ídolos. E nós podemos pensar, como assim afastar-se dos ídolos, né? E a gente não adora mais outros deuses. Eu já me converti, eu não sou idólatra, eu não adoro outros deuses. Mas, queridos, agora na modernidade é muito fácil de nós pendermos para a idolatria, sabia? Idolatria é tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, que toma o lugar de Deus. Pode ser
seu trabalho, pode ser o cartão de crédito, pode ser os negócios, pode ser uma pessoa amiga que você ama. Se você coloca ela no lugar de Deus, se você dedica tempo, se você dedica seu dinheiro, os seus recursos, tudo para aquilo, então aquilo é o seu Deus. Aqui diz assim, olha: idolatria nos dias atuais: amar qualquer coisa mais do que a Deus. Para algumas pessoas, o ídolo é o narcisismo, se achar: eu me amo, eu sou suficiente, eu mesmo já sou suficiente, eu posso ficar comigo mesmo a vida toda porque eu me amo e eu sou demais, e beijinho no ombro para mim mesmo. Né? Muita gente, o Deus dessa pessoa é o narcisismo. Pode ser o amor próprio, né? A pessoa se ama demais. Para outros são as ambições egoístas, né? A minha própria ambição, eu quero chegar a ser a posição tal, eu quero construir o patrimônio tal. Essa ambição que nunca se acaba, ela vira o seu Deus. É a idolatria dos dias atuais. A obsessão pelo sucesso, o autoembelezamento, a pessoa não para de se embelezar, nunca está satisfeita, muda um nariz, muda uma orelha, muda uma sobrancelha, muda não sei o que, porque nunca está satisfeito. Para algumas pessoas, o seu Deus pode ser Vênus. Lembra de Vênus, a deusa do amor e do sexo? Então, para algumas pessoas, elas idolatram o sexo. Sexo tem que ocupa a maior parte do seu pensamento, ocupa a maior parte do seu tempo, ocupa a maior parte das coisas. Isso vira o seu Deus, é a idolatria dos tempos atuais. Para outras pessoas, o Deus pode ser Baco. Baco é o Deus da folia, do prazer, da comida, da bebida, das drogas, dos entorpecentes, aqueles que afetam o funcionamento mental, né, que alteram, na verdade, o seu funcionamento normal da sua mente. Para algumas pessoas, o Deus pode ser Marte, o Deus da guerra, né, da competição. Eu quero ganhar, não importa se eu vou passar por cima de quantas pessoas, eu quero ganhar, eu quero ter o status de vencedor, de ganhar, seja uma discussão, seja um prêmio, né? Nem que eu tenha que cortar a garganta dos meus opositores, das pessoas que pensam diferente de mim. Isso é um Deus. Muitas vezes as pessoas vivem assim, atropelando tudo e todos para poder se colocar acima de tudo. Então, a idolatria no tempo de hoje, a gente precisa tomar cuidado. Terminou o capítulo 5 dizendo que: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E as pessoas podem pensar: deve ser o ídolo, a imagem, a pessoa que adora um santo, uma estátua lá. Não, pode ser além disso. Hoje quase ninguém adora ídolo, porque todo mundo já sabe que, né, são peças que não têm valor nenhum, que não tem boca, que não falam, que não ouvem, que não pode fazer nada, são só um pedaço de pau ou um pedaço de madeira, uma coisa assim. Mas existem outras coisas que ocupam o lugar de Deus. As pessoas se curvam diante dessas coisas que nós falamos: o narcisismo, o amor próprio, a ambição egoísta, a obsessão pelo sucesso, o autoembelezamento, né? O desejo de ter fama e reconhecimento, de ter grandeza, de ser aplaudido, reverenciado, adorado. Se ninguém me adorar, se ninguém me elogiar, eu já tô triste. Não! Deus, ele é suficiente para suprir as nossas necessidades. Quando nós somos plenos em Jesus, nós não temos necessidade de mais nada. Se as pessoas não nos elogiarem, tá tudo bem. Se nós não tivermos sucesso, tá tudo bem. Se nós não tivermos tudo aquilo que essas coisas todas que nós citamos, está tudo bem, está no equilíbrio. Eu sou pleno, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. E ele, antes disso, ele fala sobre ter a vida eterna. Não foi? João não falou? Quem tem o filho tem a vida eterna, e quem não tem o filho não tem a vida eterna. Pronto. Eu escrevi aqui, ó: não podemos alcançar a vida eterna por meio de mero exercício intelectual. Não existe exercício para a vida eterna. Eu vou fazer um exercício, fazer faculdade, eu vou ler a Bíblia no hebraico, no aramaico, não sei mais o que, para eu entender a salvação e eu ganhar a vida eterna. Não. Se você entende Jesus, aqui, ó: não nos tornamos cristãos autênticos ao
compreender intelectualmente e aceitarmos os fatos históricos sobre Jesus. E nem nos tornamos cristãos autênticos a entender as implicações teológicas a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Em que implica ressuscitar? Quando a gente entende intelectualmente essas coisas, não traz a vida eterna. A autenticidade do nosso cristianismo não está nessas coisas. A nossa vida deve estar unida à de Cristo. Né? Nós nos tornamos cristãos autênticos quando pedimos a Jesus para entrar em nossa vida, para ser Senhor e Mestre da nossa vida, quando nós confiamos nele para realizar e cumprir a sua vida eterna em nós. É ele que cumpre a vida eterna, que ele tem a vida eterna, então é ele que cumpre, que realiza a vida eterna em nós. Então, quando nós fazemos isso, acontece um milagre, mesmo que seja assim, bem silencioso, sabe, aquela coisa bem tranquila, que ninguém tá vendo, não tem fogos estourando, você não pode contar, mas tá acontecendo um milagre, está ocorrendo um milagre dentro de você. Ele é invisível quase, ele vai ser visível depois, mas esse milagre vai estar acontecendo dentro de você. Uma nova qualidade de vida vai acontecendo. Que vida é essa? Vida eterna. Ela é transmitida a nós e ela nos dá vida juntamente com Cristo. Então, temos vida juntamente com Cristo quando nós unimos, abrimos a nossa vida, nós aceitamos, na verdade, nós entregamos a nossa vida para Ele. Aí Ele começa a realizar essas coisas em nós, Ele começa a realizar, a concretizar a vida eterna dentro de nós. E a vida eterna dele é transmitida a nós. E agora nós temos vida juntamente com Cristo. Não é assim? Não é assim que acontece? E é essa ação divina que nos torna o quê? Cristãos autênticos. Nada mais nos torna cristãos autênticos. Nada, outra coisa, não é outra coisa que nos torna cristãos autênticos. É deixar Jesus entrar na sua vida e ir mudando, né, as coisas dentro da gente. E depois isso vai se tornando visível. E essa realidade eterna, essa vida que nós ganhamos, é a vida eterna, ela vai sendo realidade na nossa vida também. E ele finaliza dessa forma, eu vou reforçar, né? Já citei, mas vou dizer, ele finaliza dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora nós devemos observar, de forma prática, o terceiro passo não é a aplicação na nossa vida? A aplicação, ela é prática. Então você deve fazer o quê? Que eu fiz aqui o meu exercício e estou fazendo continuamente. Analisa a tua vida. O que é que você tem dedicado todo o seu tempo? A maior parte do seu tempo. O que é que você pensa quando vai se deitar? O que é que você pensa quando vai levantar? Em torno de que gira a tua vida? Qual é a área que você dedica mais tempo? Por que que você diz que não tem tempo de orar? Por que que você diz que não tem tempo de congregar? Por que que você diz que não tem tempo de servir numa igreja? Por quê? Porque, queridos, existem coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Quando você coloca a sua família, os seus sonhos, o seu trabalho, os seus afazeres, a maior parte do seu tempo é dedicado a essas coisas, isso está sendo o seu Deus, isso é idolatria. Então nós precisamos entender, Natália, para dizer isso para você é fácil. Queridos, quem vive de justificativa não vive os propósitos de Deus. Ou a gente vive de justificativa, ou a gente vive de propósito. Então, viver os propósitos de Deus, viver para Deus, colocar Deus como centro da nossa vida, se nós encontrarmos e vivermos para o verdadeiro Deus, Ele equilibra a nossa vida. Ele nunca disse que você tem que viver só para Ele, de modo que você vai passar o dia todinho dentro da igreja orando. Não é isso. Eu tô falando, seja sincero com você, ao invés de você cair para a defensiva e tentar se justificar. Seja sincero, faça a sua própria análise e chegue à sua própria conclusão, porque é entre você e Deus. É entre mim e Deus. Você não tem como justificar diante de Deus a minha vida. E eu não tenho como justificar diante de Deus a sua vida. Não é verdade? A paz amada. Oi, Estela, tudo bom? Então, nós devemos ser sinceros conosco mesmo.
ele disse, filhinhos, ó, inclusive esse é o meu versículo de memória do passo 4. Passo 1, oração. Passo 2, meditação. Passo 3, a aplicação. E o passo 4 é a memorização. E a minha memorização hoje vai ser essa. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Se João escreveu para nós, dizendo para nos afastarmos, se você é um cristão autêntico, se você quer viver o verdadeiro evangelho, se você quer viver Jesus, se você quer viver para ele, você deve afastar-se dos ídolos. E os ídolos não são aquelas imagens, né? Falando novamente, reforçando, não são só as imagens, que ninguém mais faz isso. Eu não vejo quase em casa nenhuma, só se for nas pessoas que ainda não se converteram, que ainda não aceitaram Jesus. Eu não vejo ninguém adorando um Deus, bota lá uma estátua na sala e adora ele. Mas a gente às vezes adora um filho, adora um parente, um marido, ou adora um trabalho, que ninguém toque, ninguém fale mal do meu trabalho. Ninguém se meta porque eu estou trabalhando. Ah, eu não posso servir porque eu estou trabalhando. O trabalho é Deus para essa pessoa. O dinheiro, a fama, o sucesso, o embelezamento, né? O que foi mais que nós falamos? A diversão, a folia, a comida, a bebida, os prazeres, tudo isso pode ser Deus, pode ser idolatria. Ah, ficar sem comer, misericórdia. Se passar meia hora sem comer, já tá passando mal, já tá com raiva, já tá xingando todo mundo, já tá se desesperando. Então, cuidado. Isso está tomando o lugar de Deus. Bebida, do mesmo jeito, prazeres, sexo, né? Tudo isso, todas essas coisas podem se tornar o nosso ídolo se nós não vigiarmos, né? Então ele disse, guardai-vos dos ídolos, se você é um cristão. E aí, no final, eu coloquei aqui uma oração para a gente fazer, porque lembra que ele fala para a gente orar? Então, olha essa oração que nós podemos fazer. Vamos fazer essa oração juntos no final? Diz assim essa oração. Nossa oração para a libertação dessas formas de idolatria deve ser: Senhor, livra-me dos falsos deuses que roubam a minha fé, meu amor pela verdade, o meu amor pela justiça, o meu amor pelos meus irmãos e irmãs em Cristo e o meu amor pela humanidade perdida. Faz-me apaixonar profundamente pelo Senhor Jesus, que é verdadeiramente Deus, que veio para me dar um entendimento de mim mesmo e do mundo ao meu redor, e que veio para me ensinar a verdade, a justiça e o amor. Então, se você encontrou o Deus verdadeiro, de João, mantenha-se longe dos ídolos, não foi? Dos deuses substitutos que roubam o seu amor por Cristo. Entregue-se completamente àquele que pode satisfazer todos os desejos do seu coração. Só ele. Não adianta dedicar sua vida ao trabalho o tempo todo, porque senão você vai conseguir dinheiro para poder fazer as coisas que você gosta. Isso é um caminho sem fim. Sempre vai querer algo que você precisa trabalhar mais para poder conquistar mais, para poder ter mais, para poder fazer mais. Sempre vai ser assim. Então, entreguem-se completamente de espírito, de alma e de corpo àquele que pode satisfazer todos os desejos do seu coração. Quem é? Jesus Cristo. Quando fazemos isso, nós vamos viver plenos. Nós vamos viver... Se não tiver sexo, vai ficar bem. Se não tiver o dinheiro, a gente vai conseguir ficar bem, não vai ficar desesperado. Eu tô falando, gente, no sentido, não é de a gente vai ficar em casa balançando numa rede esperando que alguém, que chegue dinheiro na nossa porta. Não, não é disso, gente. Vamos entender. Nós somos inteligentes, nós precisamos perceber as coisas com equilíbrio. Eu tô falando de colocar isso no lugar de Deus. Como se você não tiver Deus... A nossa segurança deve estar em Deus. Outras pessoas ou outras coisas não podem trazer satisfação plena para mim e para você, somente Deus. Vocês entenderam? Então, nós estamos fazendo o devocional e ele tem esses 4 passos. Primeiro a gente ora, depois a gente medita no texto, que no caso hoje aqui é o 1 João capítulo 5. Depois a gente faz uma
aplicação da nossa vida sobre a área, o que é que está acontecendo aqui? Tem algum pecado para eu deixar que está falando aqui? Tem alguma atitude para eu mudar? Tem algum mandamento que eu preciso obedecer? Alguma verdade que eu não sabia, mas agora eu preciso acreditar? Então, você faz essa aplicação para a sua própria vida e você diz, não, a partir de hoje, se a Bíblia está dizendo que isso é verdade, eu preciso deixar aquela outra coisa ali, eu vou fazer isso a partir de hoje. Então, você aplica na sua vida. E o quarto passo é a memorização. Memoriza um versículo, que no caso o meu hoje é o 21. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque eu preciso atentar se eu não estou colocando outra coisa que não seja Deus como o centro da minha vida. Todo mundo, a vida de todas as pessoas gira em torno de algo. Alguns, a vida dela gira em torno da autoaceitação, para que as pessoas aceitem ela. É o vitimista, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém faz isso. Essa pessoa, a vida dela gira em torno da aceitação das outras pessoas. Ela vive uma pessoa lamentadora, lamentando. Sabe aquela pessoa amarga que é ruim de ficar perto? Toda vez que chega alguém perto, ela começa a dizer, oh, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim e tal. Então, a vida dessa pessoa gira em torno de que os outros a aceitam. Tem outras pessoas que vivem em torno da mágoa, da ofensa, do que fizeram no passado. Ah, você não sabe o que fizeram comigo. Ah, porque fizeram isso e isso comigo. Ah, todo mundo tem uma vida que gira em torno. Se a sua vida gira em torno do Senhor Jesus, se a sua vida é conduzida por um propósito que Deus te deu para você entendeu, você vai ser uma pessoa de paz. Mas não deixe que a sua vida gire em torno de outra coisa a não ser Deus verdadeiro. E Jesus é o Deus verdadeiro. Ele veio em verdade. E ele pode satisfazer todos os desejos do seu coração. Amém? Então, que você possa crescer, que você possa avançar, que você possa prosperar praticando, vivendo essa palavra. Seja abençoado praticando essa palavra todos os dias. No nome de Jesus. Eu vejo você amanhã. Nós vamos começar a segunda carta de João. E depois, logo já tá chegando aí o Apocalipse. Pra gente estudar, ler, crescer e aprender mais sobre as últimas coisas, sobre o livro da Revelação. É um livro maravilhoso. Deixa eu dizer logo pra você, se anime, porque o livro do Apocalipse, ele é poderoso. E nós vamos receber com alegria todas as instruções que contém lá, tá bom? Beijo no seu coração, vejo você amanhã, no nome de Jesus. Nós vamos começar a segunda carta de João. Nós vamos ler amanhã mais cedo. É porque hoje nós precisamos nos adaptar aqui. Aconteceu muita coisa e eu não consegui fazer de manhã bem cedinho, mas é 6 horas da manhã o nosso devocional. Eu espero você lá, no nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tenha um excelente dia. Olha a irmã Neide. Quem mais passou por aqui? Estela. Pequenos Hábitos. Vou ver quem é essa Estela depois. Deixa eu ver quem mais. Caroline passou aqui. E outras pessoas. Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau.